Fala, Águias! Estamos aqui em mais um AguiaCast, episódio de número 12. Hoje com um tema super especial, com uma convidada super especial. Débora, fala aí pra gente qual é o tema do nosso vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é oportunidades na renda fixa para 2023 e nós estamos aqui com Marília Fontes. Olá, pessoal! Tudo bom, Marília? Um grande prazer ter você aqui e vamos falar um pouco do currículo da mulher. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Antes de fundar a Nord, ela passou por Itaú, Mauá, Condor, mestre em economia pelo INSPER e autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. Pessoal, já deixa o like aí, porque a gente sempre esquece, então já deixa o like aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender sobre renda fixa, já deixa o like, se inscreva aí para ver os cortes desse podcast depois, tá? E vamos começar falando dos nossos patrocinadores, né? Nord Research já está aqui na tela. E hoje tem uma promoção diferente e super especial, né? Graças a Marília que tá aqui. O Nord Renda Fixa Pro. É isso mesmo, com 30% de desconto. R$300 de desconto, pessoal. Olha aqui, tá saindo ao invés de 12 vezes de R$78 por mês, você vai pagar apenas 12 vezes de R$54,60. Um super desconto e você vai ter aqui, toda a carteira diversificada aqui de renda fixa com CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures. Você vai ter relatórios quinzenais e sempre que sair alguma coisa nova também vai ter relatórios e tudo feito pela Marília. Você quer falar um pouco aí também? Já aproveitar, Renda né? Fixa Digital também é uma carteira nova que a gente está dentro do Renda Fixa Pro. Então, tokens de renda fixa. Olha que bacana. Registrados no blockchain, né? Que tem retornos bem maiores do que as renda fixas tradicionais. Tem também, a gente fala bastante sobre macroeconomia. Tem meu Telegram pessoal para quem quiser tirar alguma dúvida sobre renda fixa. Então, é um produto super completo. E com R$300 de desconto aí para vocês, 30%, pessoal. E também vamos falar agora do nosso outro patrocinador, Débora. A CoinNext também está aparecendo aqui na tela. Se você quer começar a investir em Bitcoin, através dessa corretora, com R$25 você já consegue investir. E você abrindo a sua conta, que é totalmente gratuita, depositou lá os R$25, você ganha mais R$10 para investir nas criptomoedas negociadas na plataforma. É isso aí, também você pode investir lá em música, com royalties musicais, pode investir em arte, tudo com pouco dinheiro, pode começar com pouco dinheiro, tá? Então já abre a sua conta na CoinNext também, o link tá na descrição. E vamos à pergunta, né? Vocês já me conhecem, já sabem, já estão acostumados, né? Mas vamos lá. Marília, é verdade que você começou na bolsa com só 4 centavos? Conta mais pra gente sobre essa história. Foi uma matéria que saiu na UOL, né? Quando eu tava na faculdade, eu vi uns amigos meus investirem na bolsa e falarem que estavam ganhando dinheiro e tal. Isso foi em 2007. Foi uma época do super ciclo de commodities do Brasil, a bolsa tava subindo pra caramba, enfim. E aí eles falavam que eles ganhavam muito dinheiro na bolsa. Eu falei assim, então eu vou entrar, né? Se eles estão ganhando muito dinheiro, eu também vou entrar. E aí, a primeira ação que eu comprei, eu falei assim, eu vou comprar uma ação barata, uma ação que ainda não subiu, sei lá. E aí, eu comprei Telb 4, que era Telebrás, e tava 4 centavos na época. Eu falei assim, pra onde vai cair, né? Não tá 4 centavos, não tem mais o que cair. E aí, caiu pra 1 ou 2 centavos. Então, eu perdi 50% do que eu tinha investido na Telb 4. E aí, eu entendi que não era assim, né? Que tipo, que era barato, podia ficar mais barato ainda. Ainda bem que errou com bem pouquinho, né? Meu primeiro investimento foi um desastre. Eu comecei a investir em coisas mais arriscadas, né? Foi em pirâmide financeira. Nossa senhora. Perdi R$100 aqui com a indicação da Débora. A Débora que te indicou aí, Débora. Aí ela indicou pra mim, eu indiquei pra um amigo meu. E aí todo mundo mas foi assim que dinheiro. A gente aprendeu, né? No começo, a gente depositou um dinheiro, deu certo. A pirâmide estava lá no comecinho. Aí depois depositamos mais um pouco, deu certo. Aí, graças a Deus, quando a gente cogitou tirar um dinheiro, era do que ia tirar o dinheiro? Do cheque especial. Do cheque especial. Tinha 3.900 de limite lá do cheque especial. Pra investir nessa pirâmide. E colocar, né? Em 7 dias dobra. Mas aí ela quebrou. Graças Na a Deus, época, quebrou eu chorei tanto. R$50, né? Não, foi R$100. Foi R$100. Nossa, eu falei, não acredito. Aí a gente foi entender por que isso aconteceu.
e descobri que era pirâmide financeira, né? Mas muita gente desperta um pouco para esse mundo depois de passar por uma situação difícil. E aí eu sempre falo para a pessoa, olha, ciclo de mercado, oportunidade de ganhar dinheiro no mercado, tem sempre, né? Todo ano você acha uma oportunidade de ganhar dinheiro com alguma coisa. Então, o importante é você ter despertado, é você prestar atenção. E agora que você vai começar a aprender e vai investir de verdade, né? Agora você vai ter muita oportunidade para recuperar o dinheiro, então não se preocupa. Verdade, então fique paciente aí que você vai ter outras oportunidades. Vai ter outras oportunidades. E a gente vai falar justamente nesse podcast. Marília, então já falando para essa galera que fica meio desesperada, entra na bolsa, tem que comprar na baixa e vender na alta, achando que é algo simples e acaba tomando essa porrada na cabeça já de início, né? Quais as dicas que você tem para essa galera? Tá então, eu acho que assim, primeiro de tudo, você tem que entender que o mercado tem ciclos, né? A economia, ela acontece em ciclos. Então, você tem ciclos de expansão, onde a atividade está indo muito bem, a economia cresce, os salários aumentam, as pessoas consomem mais, as empresas vendem mais e crescem também, os lucros crescem e o preço da ação sobe também. Mas você também tem ciclos de queda, que você tem crises da inflação, aumenta a taxa de juros e aí começa tudo para baixo. Antes de você começar a investir, você tem que ter uma noção em que parte do ciclo você tá. Porque senão acontece, você entra meio que desavisado na bolsa. No final do ciclo, você vai pagar caro por uma ação e logo depois ela vai cair bastante. Então imagina que você decidiu que você queria começar a investir em bolsa em maio de 2008, antes de estourar a grande crise da subprime americana. Depois disso a bolsa caiu 45%. Aí você vai investir numa ação, ela vai cair 45%, aí você vai falar assim, a bolsa não é pra mim. Isso aqui é cassino. O problema sou eu. Ou então, o problema é o analista aqui que recomendou. Não, o problema é que você entrou na hora errada do ciclo, né? Então, assim, até as boas empresas, elas vão sofrer num momento de mercado ruim. Então, é importante você se posicionar no ciclo. Então, eu vou investir num momento que eu acho que a empresa é boa, mas a ação tá barata e o ciclo é positivo. Então, o ciclo vai começar a melhorar. Eu vou entrar num ciclo de crescimento daquela minha economia. Legal. Então, você entrou barato, você tem margem de segurança, ou seja, se perder, você vai perder pouco e você tem bastante para ganhar. E aí, você consegue pegar um ciclo positivo que te dê confiança de continuar. Então, acho que essa é a primeira dica, porque senão, às vezes, você entra, toma um para trás que você não sabe nem de onde veio, e ele veio exatamente do ciclo econômico. A segunda dica que eu dou é que eu vejo assim de monte, alguns clientes tristes falando, é que eles colocaram em bolsa mais do que eles aguentam, mais do que o nível de risco deles. Como assim, Marília? Eles viram um amigo, primo, tio, colocando 100% do patrimônio em bolsa. Então vou escolher aqui umas ações que eu acho bom e vou colocar 100% do meu dinheiro. Aí o que acontece? Você está no momento ruim do ciclo, ou acontece um cisne negro, uma pandemia, enfim, algo que você não previa. A bolsa cai 45%, você perde metade do seu patrimônio. Aí você fala assim, não aguento. Não, essa posição em bolsa tá muito grande para mim. Só que você descobre isso depois que você já tem um prejuízo. E aí você tem que vender as ações para adequar de novo o seu nível de risco. Quando você faz isso, você vende na baixa, você vende no pior momento. Você vende a hora que a ação tá muito barata, que é um momento, na verdade, que você teria que comprar, né? Aproveitar a promoção para comprar e não para vender. Então, é importante também que você comece com um nível de risco, uma posição em bolsa um pouquinho menor do que você acha que você aguenta. Vamos supor, eu aguento meu patrimônio, eu não aguento meu patrimônio oscilar 50% para um lado e para o outro. Então, eu não vou ter 100% de bolsa. Eu vou ter, vamos supor, 50% de bolsa. Aí, ele vai oscilar 25%. Tá, mas 25%, vamos supor que eu aguente 25%. Mas no dia a dia, esses 25%, essa oscilação de 25% é numa crise. No dia a dia vai oscilar 15%. Então você vai ver ele oscilar 15% e vai falar assim, 15% eu aguento, acho que eu vou aumentar. Só que você tá aumentando num momento ruim. É melhor você esperar dar uma crise
E aí começar a aumentar o seu nível de risco. Não, tá bom, aqueles 15 eu super aguentava. Então agora deu uma queda muito grande, eu vou aproveitar essa queda para aumentar o meu percentual de risco na carteira, o meu percentual de bolsa, o meu percentual de Bitcoin, o meu percentual de ativos de risco em geral. Então, o risco a gente sempre constrói em momentos de queda. E a gente não ajusta risco em momentos de queda, a gente constrói risco. Então a gente aumenta a posição de bolsa em momentos de queda. E em momentos de alta é quando a gente reduz a nossa posição de risco. Então, se você juntar os dois, entender o ciclo que você tá, e aumentando e diminuindo a posição de bolsa na sua carteira, ou a posição de risco, né? Ao longo desses ciclos, não tem como dar errado. É verdade. Espero que vocês tenham aprendido isso quando comprar, porque a maioria não entende. Quando tá lá na alta, quando tá estourando lá o valor da ação, eles vão e compram. Então tem um momento certo pra tudo, né? E por falar nisso, eu fiquei curiosa aqui, o que você fez quando viu o seu patrimônio assim derreter? Não, graças a Deus eu tinha colocado pouco, né? Assim, eu tinha muito pouco também, tava na faculdade, quase não tinha dinheiro, mas o pouco que eu tinha eu coloquei em Telb 4 e depois eu vendi tudo. E eu vendi a 4 centavos, depois, se não me engano, a ação foi pra R$10. Nossa. Porque teve boato de privatização. Então, assim, eu perdi uma super oportunidade, né? Porque caiu, eu falei, putz, isso aqui é uma merda, eu não entendo e tal. E aí, acabei vendendo, mas... O que tava ruim já ficou pior, né? Ficou pior. Ficou pior ainda. Coração, imagina, você vendeu e depois soube que... E subiu pra caramba. Na época, pelo que eu vi, você queria dobrar o seu patrimônio, aumentar muito. Porque eu pensei, pô, tá 4 centavos. Se for pra 5 centavos, eu já ganhei 20%. Eu achei que era uma boa ideia. Aí foi pra 2 centavos. E no final acabou que era uma boa ideia, assim, né? Foi pra 10. Era uma boa ideia, mas não pelo motivo que eu tinha imaginado, né? Na verdade, eu tava fazendo esse investimento completamente sem ideia do que eu tava fazendo, né? Não sabia nada sobre a ação, sobre a empresa. Sim, isso é. Você pensou que a bolsa era um cassino, não dava certo pra você também, que é mentira. Eu não entendia, não tinha essa noção. Primeiro, eu não tinha noção de ciclo econômico, né? Eu tava na faculdade de economia, mas a gente ainda não tava nas aulas em si de macroeconomia. Que aí você entende melhor os ciclos. Então... eu não entendia a questão do ciclo, eu não entendia que eu estava aplicando logo antes da crise da subprime. Eu não entendia isso, né? Que o mercado estava muito alavancado e tal. E 2, eu não entendia o que a empresa fazia, eu não olhava o balanço da empresa, eu não tinha nenhuma noção de que ela podia ser privatizada, então eu realmente não sabia nada. Eu estava investindo assim, com o olho no escuro, olhando, falando assim, 4 centavos, barato. Porque, na verdade, quando você olha o preço de uma ação... não é tipo, 4 centavos, R$2, R$20, R$100. Uma ação a R$100 pode estar de graça. O que você tem que comparar, na verdade, é o preço da ação vezes o lucro que ela te gera, né? Então, se uma ação de R$100 gera um lucro anual de R$100, ela tá de graça, porque você vai pagar uma vez o lucro para ter um pedaço daquela empresa. Agora, se a empresa custa 1 centavo, mas o lucro dela é 0,00001 por ação, aí ela tá caríssima. Então, é sempre relativo. Só que quando você não entende disso, você olha 4 centavos e você acha que tá barata. Porque você acha que todas deviam estar, sei lá, R$50 e essa tá 4 centavos. Então ela pode virar 50, porque outra ação é 50. Mas obviamente não tem nada a ver. Muita gente cai nesse erro, né? Muito. Inclusive com ações famosíssimas como Oi e RB, que vê o preço lá em centavos e fala, isso aqui tá super barato, né? Não, Oi foi clássico. Se olha o quanto valia a ação, né? Sei lá, R$40, R$50. Olha que tá alguns centavos agora, fala, pronto, assim que voltar, eu ganho dinheiro. Mas é outra empresa. A empresa vendeu uma parte do negócio lucrativa, a empresa está em recuperação judicial, enfim. Aí depois você vai entender que aquele 1 centavo, aqueles centavos significam... É outra empresa do que aquela empresa que valia um dia R$40. Então... não só ações, né? Fundos imobiliários também. Tem esse aqui tá 100, mas tem esse aqui de R$10. Então eu vou investir muito nesse daqui de R$10. Porque...
se um tá 100, outro tá 10, eu vou comprar o de 10, tá ótimo. Aí você pergunta, mas por que você investiu? Aí a pessoa não sabe a liquidez do fundo, não sabe qual PVP, não sabe os indicadores fundamentalistas básicos, mas por que você investiu? Qual o seu fundamento? Porque tava R$10. Perfeito, muita gente faz isso, né? Mas é bom, assim, você fazer isso logo no começo e fazer pequeno, porque daí você erra pequeno. Aí depois você entende que, não, tudo bem, errei, vamos lá, agora eu vou tentar entender. O que é isso que eu tô comprando, né? Isso aqui se mexe baseado em quê? O que faz isso aqui subir? O que faz isso aqui cair? Verdade. Aí depois você vai procurando as respostas. Verdade. Marília, e agora? Todo mundo quer saber, né? Chegou a hora da renda fixa? Olha, a renda fixa, ela é... Toda hora é a hora da renda fixa, né? Assim, a renda fixa, ela tem vários papéis na sua carteira. E um dos papéis é controle de risco, né? Então é o que eu falei. Se você não aguenta uma oscilação da sua carteira de 50%, você vai colocar metade renda fixa, metade bolsa, e aí não vai oscilar 50%, vai oscilar 25%. Então, ela sempre vai ter o controle de risco da sua carteira. E além disso, ela também faz o papel de gerar ganhos agressivos. O papel de gerar ganhos agressivos de 30%, 40%, 50% com a renda fixa, com marcação a mercado, que foi o meu livro, né? Acontece às vezes só, né? Depende de um ciclo. Você depende de um ciclo de queda nas taxas de juros. A parte de controle de risco funciona sempre. Porque assim, a renda fixa, na verdade, é um leque cheio de opções de coisas que você pode fazer. As opções principais são títulos pós-fixados, títulos pré-fixados e títulos indexados à inflação. Cada um desses títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macro. Então, se você está num ciclo de aumento das taxas de juros, o melhor título vai ser o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic rende Selic e quanto mais a Selic aumentar, mais você vai ganhar. Então, quem investiu no Tesouro Selic quando a Selic estava 2%, hoje está rendendo 13,75%, né? Porque a Selic está 13,75%. Quem investiu num pré-fixado, quando a Selic estava 2%, provavelmente pegou um pré-fixado de 6%, de 7%, Nossa. Sendo que hoje a taxa é 13%. Então, se você estava no momento, né, olhando onde eu vou investir, aquela hora era a hora de investir no pós-fixado. Então, num ciclo de alta, não é hora de você investir num pré, nem num IPCA+, porque você vai sofrer marcação ao mercado negativa. Quando é hora de investir num pré-fixado e no IPCA+? Quando você acha que as taxas de juros vão cair. Porque em as taxas de juros caindo, o seu título é reprecificado para refletir o preço atual. Então vamos supor que eu comprei há um ano atrás um título de um pré-fixado de 10 anos que rendia 10%. Aí agora a taxa de juros de mercado caiu para 5%, porque a inflação caiu, porque deu uma crise, enfim. Quem comprar esse título de mim agora vai aceitar render 5%, porque essa taxa é a taxa justa de mercado. Então, para eu repassar um título que rende 10 a uma taxa de 5, é só eu vender ele mais caro, né? Você vende mais caro, a pessoa passa a render 5% ao invés de 10%. Então, você que esperava ter uma rentabilidade, vai acabar tendo uma rentabilidade muito maior. Então, por exemplo, em 2016, 2017, 2018 e 2019, a rentabilidade média de um pré-fixado de 10 anos foi em torno de 30%. Caramba. Na verdade, de 15 anos. Foi em torno de 30% ao ano. Então, foi uma rentabilidade muito agressiva. Em 2013, por exemplo, que foi um ciclo de alta das taxas de juros, o IPCA mais 2035 deu um retorno negativo de 43%. Então, a renda fixa pré-fixada e indexada à inflação oscila muito se você decide resgatar antes do vencimento. Se você decide levar vencimento, ela vai render a taxa combinada. Mas se você decide resgatar antes, ela oscila muito. Os mais longos oscilam igual a bolsa. 40% para cima e para baixo. Então, esses dois títulos, os pré-fixados e os indexados à inflação, você tem que saber a hora certa de comprar. Para você poder, se precisar vender antes do vencimento, não ter prejuízo e ter até um retorno maior do que você gostaria. Retorno de bolsa.
Agora, o pós-fixado, que rende Selic, é como se fosse a poupança, é como se fosse o CDB de liquidez diária. Você sempre vai ter um retorno positivo. Então, você sempre vai render amanhã mais do que você renderia hoje, mais do que você tinha hoje na carteira. Então, é um título conservador. É um título para quem não quer perder dinheiro, para quem quer manter patrimônio, para quem quer não colocar o seu patrimônio em risco, né? Para controle de risco. Então, esse papel da renda fixa sempre vai existir e nunca vai morrer. Agora, o papel de ganhos agressivos com marcação ao mercado, através de pré-fixados e indexados à inflação, esse sim, você precisa de um ciclo positivo. E aí depois a gente pode entrar na questão, será que é um ciclo positivo, né? Sim, com certeza. E assim, uma dúvida que eu tenho, né? Então seria mito aquela história de, para aposentadoria é só comprar IPCA e já era? Total. Porque assim, eu particularmente não gosto dessa estratégia. Deixa eu comprar o IPCA mais 2045 pensando na aposentadoria. Por quê? Você concorda comigo que de hoje até 2045 tem muito tempo? Uhum. Muita coisa pode acontecer. Às vezes eu penso assim, não, tudo bem, eu não vou mexer nesse dinheiro, eu vou manter até a aposentadoria. Aí eu tenho um filho, aí eu quero investir num novo negócio, aí Deus o livre, acontece alguma coisa com alguém da minha família, eu tenho que ajudar. Então assim, é muito difícil você garantir que você não vai precisar desse dinheiro de hoje até 2045. E em sendo assim, se você precisar resgatar antes do vencimento, é um título que oscila igual bolsa. Então pode acontecer de você precisar resgatar no ano seguinte ou dali a 5 anos e você ter um prejuízo. E aí você não entende, você fala, mas eu estava em renda fixa. Então assim, quando você investe num IPCA mais longo ou num pré-fixado longo, você perde o direito de sacar antes do vencimento. O que é muito complicado se você pensa em orçamento familiar. Porque é muito difícil você garantir que não vai precisar daquele dinheiro. Porque as coisas mudam. As fases da vida mudam. Às vezes você pode achar outras oportunidades super rentáveis na sua área. Eu quero empreender, eu quero abrir aqui um novo negócio. Descobrir aqui um novo negócio que vale muito a pena e eu posso, triplicar o meu dinheiro em 5 anos. Você vai deixar de investir porque você está no IPCA mais 45 pensando na aposentadoria? Entendeu? Então, assim, apesar de ser uma estratégia que eu entendo, é uma estratégia que eu não gosto, porque eu acho que na prática é muito difícil você se comprometer até 2045. Né? Na prática, o que eu vejo na prática é que muita gente em 1, 2 anos precisa mexer na carteira porque alguma coisa aconteceu na vida da pessoa, né? E aí você perde a oportunidade. Agora, outro motivo pelo qual eu não gosto é se você não for muito regrado e todo mês colocar o mesmo volume de investimento, você também corre o risco de entrar no IPCA mais 2045 no momento que as taxas de juros estão muito baixas. Por exemplo, quem investiu no IPCA mais longo em 2012 decidiu assim, hoje eu vou investir para minha aposentadoria, vou pegar todo o meu patrimônio e investir para minha aposentadoria em 2012. Pegou uma taxa de IPCA mais 3. Mais 3. Nossa. Tem gente que pegou a 2,80. Foi uma das menores taxas históricas do IPCA+, do Brasil. E quem investiu nesse mesmo título 2 anos depois pegou IPCA mais 7,5. Caramba! Nossa, olha a diferença. E cada 2% depois de 30 anos significa 30%. Então se eu invisto em IPCA mais 3 e eu invisto em IPCA mais 5... IPCA mais 5 eu teria 30% a mais de dinheiro na minha aposentadoria. Caramba! Então, quem investiu em 2012 e não em 2015 ou 2016, deixou de ganhar 70% de dinheiro para aposentadoria. Então, só feito uma escolha muito por 2 anos, né? Sendo que você tá com uma janela de 30 anos, né? Então, assim, se as taxas de juros estão em patamares bem altos, historicamente altos, e pela fase do ciclo estão em patamares altos, você quer usar a estratégia de se travar, sendo que você tem certeza absoluta, total, que você não vai mexer naquele dinheiro, você pode até fazer essa estratégia. Agora, se você está no momento de baixa nas taxas de juros,
até essa estratégia é ruim. Então você tem que tomar muito cuidado com essa estratégia de ficar travando pro futuro, entendeu? Muito cuidado mesmo. Nossa, olha a diferença. E isso em 2 anos, né? Nossa. Em 2 anos. Imagina daqui... 2 anos de mercado, e imagina. são 30 anos, né? É verdade. Agora uma dúvida. Tem muita gente com medo de acontecer um novo confisco, igual já aconteceu no passado. Quais são as chances disso acontecer novamente com Lula na presidência? Olha, eu diria 0. Eu só não vou falar 0 porque sempre tem uma probe de alguma coisa, né? A gente do mercado financeiro, a gente sempre bota alguma probe, mesmo que seja pequena. Sim. Mas assim, não. O presidente que confiscou foi empichado, né? O presidente Lula ganhou com uma margem de diferença muito baixa em relação ao Bolsonaro. E a gente tem um Congresso que é mais centro-direita. Então, assim, se ele faz o confisco no dia seguinte, ele tá empichado. Isso não existe mais, assim, institucionalmente não existe. Segundo, não faz sentido, porque não é nem o que ele defende, né? Ele defende em dar mais dinheiro para quem precisa, e não tirar o dinheiro de quem precisa. Então, assim, eu diria que não faz o menor sentido, assim. Eu realmente, eu entendo essa preocupação, porque é uma preocupação que sempre surge, mas... eu não acho que você deve investir pensando nisso, porque eu acho que a probabilidade disso acontecer é quase nula. Tem gente que investe pensando nisso, tem gente que não investe pensando nisso também. As pessoas ficam... eu acho um absurdo, sim. Acho que essa é uma não preocupação, assim. Eu tenho 0 essa preocupação. Se você pegar, por exemplo, o Tesouro tem em caixa hoje cerca de 1 trilhão. Então, assim, tem 0 de chance dele não rolar a dívida. Não é uma coisa que ele vai fazer. Ele tem uma gestão excelente da dívida. O pessoal que está lá é um pessoal técnico, é um pessoal super qualificado. Não é a intenção do governo. Foi um erro histórico, né? Um erro importante histórico, que foi considerado um erro. O presidente sofreu as consequências por isso e apaga isso da memória. E assim, continuando nesse assunto assim, você acha que as taxas de juros vão começar a cair agora, 2023 aí pra frente, ou elas vão subir, né? Tem gente falando aí que pode chegar a 15, 16, com medo justamente do governo que vai assumir agora, né? Exato. Esse é um ponto que eu acho super importante, acho uma discussão bem legal, que é o que vai acontecer daqui pra frente, né? Quarta-feira tem reunião do Copom agora e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, vou falar aos olhos de hoje, né? Provavelmente o Banco Central vai manter a Selic estável em 13,75. Mas, assim, eles estão tentando aprovar essa PEC da transição. A PEC da transição quer, grosso modo, colocar 150 bilhões fora do teto. Isso jogaria o nosso déficit para em torno de 2% do PIB negativo. Então, isso, com um crescimento baixo da economia e com um juro de, grosso modo, 14%, faria a dívida PIB crescer por ano em torno de 5%. Ou seja, ela está em torno de 80% hoje, então iria para 85%, 90%, 95%. Ele entrega o mandato, depois de 4 anos, em torno de 95% a 100% do PIB de dívida. Só que uma dívida a 100% do PIB custando 14%, ou seja, ela é impagável, né? Passa a ser uma trajetória explosiva da dívida PIB. Então você não consegue sustentar um nível de déficit de 2% do PIB, com esse crescimento que a gente tem. Para a gente sustentar um nível de déficit desse tamanho, a gente teria que crescer tipo 6%, 7% ao ano, que não é o caso, né? O contrário. Nunca foi, né? Nunca foi. Né? A gente teria que ter assim um super, hiper ciclo de commodities positivo, teria que acontecer alguma coisa assim muito especial para a gente crescer esse tanto todo ano e se safar de um crescimento de dívida PIB. Então, nesse cenário que você tem uma trajetória de dívida explosiva, o investidor que financia a dívida pública decide parar de financiar ou financiar a taxas mais altas. Então, se você é um mau pagador, se você está cada vez numa bola de neve se endividando mais e mais e mais, ou eu não vou te financiar, então muita gente simplesmente para de financiar o tesouro, investidores estrangeiros, investidores locais, enfim, fundos de pensão, ou eu vou te financiar, mas a uma taxa mais alta. Então, você pega antes das eleições, uma taxa de juro de 5 anos estava em torno de 11, 11,5%. Aí depois das eleições, depois da PEC, do anúncio da PEC da transição, subiu para 14%. Então, assim, os investidores estão falando assim, ó,
Você quer gastar isso? Você vai entrar numa trajetória de dívida explosiva. E a sua taxa de juros tem que ser mais alta. E neste caso, é possível que, se você tem um risco maior, você tem uma desvalorização cambial. Né? O câmbio, vamos supor, sobe para 5,5, 6, 6,5. E num cenário desse, essa desvalorização cambial aumenta a inflação, obrigando o Banco Central a ter que subir mais a taxa de juro. Então você entra num ciclo vicioso, né? De aumento do risco, aumento da desvalorização cambial, aumento da inflação, aumento da taxa de juros, aumento do risco, desvalorização cambial, entendeu? Que era o risco que a gente estava em 2015, 2016, antes da Dilma sofrer o impeachment, né? A trajetória da dívida estava explosiva, as taxas de juros subindo, o câmbio desvalorizando que nem um maluco e os investidores não querendo mais financiar a dívida pública. Né? Até que as taxas de pré-fixado, que hoje estão 14%, chegaram a 17,5%. Né? Então, assim, e o Banco Central tendo que correr atrás, subindo a Selic. Então, é possível que isso aconteça? É possível. O que teria que acontecer? Você teria que ser aprovada a PEC da transição, com um custo de 150 bi, 160 bi fora do teto, por 4 anos. Se acontece isso, fica muito difícil mesmo da gente financiar a dívida pública. E a gente vai entrar daqui a uns anos numa discussão de dominância fiscal, que a gente chama, né? Que é o quão factível é essa dívida pública, o quanto a gente vai conseguir financiar isso aí. Então, não é um momento bom para você comprar pré-fixados e indexados longos, porque você tem um risco muito importante de dívida, né? Sim. Então, galera que tá assistindo aí, já preste atenção aqui na dica, né? Se você tá pensando aí em comprar títulos muito longos, né, pré-fixado, principalmente, dá uma segurada aí, porque a galera às vezes se emociona, né? Vê lá uns 17% ao ano, 16% ao ano, e vai lá, acaba se travando ali por 4, 5 anos ou até mais, né? Que nem a galera que teve aquele boom de renda fixa quando a Selic estava 2% e bancos oferecendo pré-fixados a 10%, né? Perfeito. E a galera que comprou pré-fixado a 10%, olha, tá perdendo até pra Selic hoje, né? Que já tá em quase 14%. Perdeu pra inflação, né? Pois é, eu acho isso. Eu acho que, assim, agora é o momento da gente ter cautela, né? Não é o momento da gente querer ser muito herói, assim. Eu sei que as pessoas estão um pouco na memória ainda a fase que a Selic tava 2. Então elas pensam, nossa, eu tenho tanto medo da Selic voltar pra 2 que eu já vou me travar aqui no 14, né? Tô feliz com 14 porque quando era 2 eu rendia muito pouco. Mas aquele 2 não existe mais. Não existe, não vai existir. Foi muito irreal também, né? Ele só existiu porque, na época, a taxa de juros do mundo inteiro estava 0. Ou negativa, né? Tinham países do mundo com taxas negativas, tipo a Europa. E nos Estados Unidos a taxa estava 0. Além disso, a gente estava tendo deflação sequencial por conta da pandemia. Tava todo mundo preso em casa sem consumir. E quando que vai acontecer isso de novo? Se Deus quiser, nunca, né? Ué. Então, assim, foi um momento de taxa de juros mundial 0 e pandemia. Quando acabou isso, o governo deu estímulos e teve reabertura econômica. A inflação voltou rápido, né? E aí a taxa de juros teve que voltar rápido também. Agora, primeiro, a taxa de juros mundial não é mais 0. A americana é 4%. E em alguns lugares do mundo é ainda maior. E estão dizendo que nos Estados Unidos a taxa de juros vai para entre 5 e 6. Então, se a taxa de juros americana é 5 ou 6, a brasileira não é 7. A brasileira não é 8. A brasileira não é 9. Entendeu? Então, assim, só daí a gente já tem um patamar de juro neutro brasileiro em torno de 10. Só do fato das taxas de juros mundiais terem subido. Então, esquece taxa de juros abaixo de 10. Taxa de juros de um dígito, esquece. E aí tem outro fator, que é a gente mudou a nossa política econômica. Antes a gente tinha o teto de gastos, né, que não podia gastar acima da inflação. A gente fez reforma trabalhista, a gente reduziu o papel do BNDES. Então, antes o BNDES emprestava muito dinheiro, gerava muita inflação. Aí condensou o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, enfim. E aí você teve uma restrição fiscal importante. Nos últimos 4 anos,
nos últimos não, né? Antes da pandemia, nos 4 anos anteriores à pandemia, o governo representava uma redução do PIB, porque ele estava restringindo, né? Estava fazendo uma restrição fiscal importante. E agora é o oposto. Isso mudou. Agora o governo vai gastar fora do teto 150 bilhões. Então, assim, isso já muda o patamar de juro neutro, porque é muito estímulo. Então, assim, juro de 10 esquece, não precisa ter pressa de se travar, porque o patamar de juro neutro do Brasil mudou estruturalmente para cima. Verdade. Quem pegou um pré-fixado, falando ainda sobre isso, há um ano atrás, está perdendo dinheiro. O que essa pessoa pode estar fazendo? Então, agora já não tem mais o que fazer, né? Porque agora subiu. A não ser que você tenha muita convicção que as taxas de juros vão para 17, por exemplo, não vale a pena você vender o seu pré-fixado agora. Porque quando você vender ele, você não vai vender ele a 7, a 10, ao preço que você comprou. Você vai vender ele a 14, que é o preço atual, por conta do efeito de marcação a mercado. Ninguém vai aceitar comprar de você a 10 se a mercado tá a 14, né? Ele vai falar, eu não posso comprar do mercado a 14 porque eu vou comprar de você a 10. Então, você só consegue vender ao preço que tá no mercado, que é 14. Logo, não adianta você vender um título a 14 para comprar outro a 14, né? Então, assim, não faz sentido. Esse tipo de movimento você tem que antecipar. Então, eu acho que a gente vai entrar num ciclo de alta das taxas de juros. Então, eu vendo todos os meus pré-fixados, meus indexados à inflação. E aí, eu vou, por exemplo, para um pós-fixado que rende cada vez mais quando a Selic sobe. Então, o investidor profissional de renda fixa, é isso que ele faz. Quando está num ciclo de alta, ele vai para os pós-fixados e ganha quando os juros sobem. Quando está num ciclo de baixa, ele vai para o pré-fixado indexado à inflação e ganha 30%, 40%, 50% com renda fixa no ano. E aí ele fica fazendo esse jogo, né? Fazendo o jogo dos ciclos, se aproveitando que tem muita gente desavisada que compra qualquer título a qualquer momento. Entendeu? Mas é verdade, as pessoas acham que não dá pra ganhar dinheiro com renda fixa, mas a renda fixa Nossa. só vou ganhar dinheiro com a renda variável, não é verdade? Sim. E é engraçado isso, é verdade isso, porque eu comecei a minha carreira com fundos multimercado, né? Então eu era gestora de fundos multimercado. E em 2008, lá na Itaú Asset, a Itaú ganhou assim 12 vezes como melhor gestora de fundos multimercado do Brasil, né? Então, assim, eu dei a sorte de cair num lugar de gigantes, assim. E lá, era uma época de taxa de juros muito alta, né? E lá, o grande alfa, né? O grande retorno dos fundos vinha de renda fixa. E o pessoal de ações era um pessoal que ficava meio que no cantinho, assim, sabe? Meio tímido e tal. Porque o grosso era renda fixa e câmbio. E quando eu mudei para ser analista e comecei a conversar com a pessoa física, eu percebi que a pessoa física achava que o grosso da rentabilidade da carteira dela ia vir por conta de ações. E eu falei assim, nossa, que estranho. Eles acham que renda fixa é um investimento conservador. E não é. Pode ser. O pós-fixado realmente é um investimento conservador. Mas você tem o pré-fixado e o IPCA+, que pode te dar retorno de bolsa, né? 2016, a bolsa ficou parada. O IPCA mais longo rendeu 45%. De 2007 a 2017, a bolsa ficou parada, enquanto a renda fixa dobrou o patrimônio de quem investiu. Então, questão de estudar um pouquinho, se estudar um pouquinho mais, assim, a pessoa já vai entender mais sobre isso e vai ver que dá pra ganhar dinheiro com a renda fixa, né? Sim, dá pra ter retornos agressivos. Tanto que quando eu fiz o meu livro é isso, né? Como ganhar com renda fixa retornos tão agressivos quanto ações. Esse é o subtítulo. Sim. Cara, é sensacional. Realmente, a galera não faz ideia que você consegue ganhar tanto assim. Cara, e você falou, né, que o retorno de 15 anos, acho que foi do pré-fixado, né, foi de mais de 30% ao ano, né? Cara, isso é algo muito, mas muito superior ao Ibovespa, que rendeu nos últimos, acho que 10 anos ou 15 anos, 11% ao ano. Sim, e assim, o Ibovespa tem um Sharpe muito ruim, né? Quer dizer, você tem um retorno, mas se você ajustar pelo risco, pelo quanto ele oscila, vira um Sharpe ruim. Mas, quando você olha, por exemplo, a Bolsa Americana, é engraçado isso, né? Se você pega os últimos 40 anos da Bolsa Americana, você teve o melhor Sharpe da história, principalmente nos últimos 10 anos. O melhor Sharpe da história mundial da Bolsa. E coincidentemente, na verdade não é uma coincidência, né? É ciclo econômico. Você teve 4 décadas de queda sequencial nas taxas de juros mundiais. Então, desde 1980, quando a taxa de juros americana foi para 20%, até
2020, quando a taxa foi para zero, você teve um dos maiores ciclos de queda da taxa de juros americana. Consequentemente, quando a taxa de juros cai, os ativos de risco se valorizam, né? Porque eles são fluxos futuros trazidos a valor presente por uma taxa de juro. Quanto menor essa taxa, mais vale o fluxo futuro, né? Então, você traz a valor presente, fica um bolão muito maior. Resumindo, as ações subiram muito. E como elas subiram muito por conta da queda de juros, o Sharpe da bolsa foi muito bom. Então, tem muita gente que começou a investir nos últimos 40 anos, achando que a bolsa é o melhor ativo do mundo, porque só sobe, né? Ah, não, a bolsa só sobe. Ela cai, dali a pouco ela sobe. Mas por que isso aconteceu? Por que a bolsa foi um caminho reto para cima nos últimos 40 anos? Por conta de um longo ciclo de queda nas taxas de juros. E depois da pandemia, o que aconteceu? Aumento de inflação mundial. Muitos países deram estímulos absurdos, nunca antes vistos na economia, e isso causou muita inflação. E agora a gente está no sentido oposto, a gente está num ciclo longo de aumento de taxas de juros no mundo. O que está acontecendo com as bolsas ao redor do mundo? Paradas ou caindo. O Sharpe da bolsa desabou. E o que está acontecendo com os títulos de renda fixa? Retorno, zero de risco. Então, quando você pensa numa carteira, como é que eu vou montar a minha carteira? Você tem que ter a noção do ciclo, que eu falei. Porque senão você entra num ciclo de tendência de alta e acha que a bolsa só sobe. Aí você passa 10 anos rendendo zero. Enquanto o seu colega que investiu num Tesouro Selic dobrou o dinheiro dele 2 vezes depois de 5 anos. Verdade. E ainda tem o fato que muitas pessoas ficam sem entender porque enquanto isso tem gente ganhando dinheiro com renda fixa e não com ações, mas tem muito seguidor meu mesmo que fala, mas eu tenho R$1.000 e eu peguei R$500 e investi em fundos imobiliários e 500 eu investi em ações, mas eu comprei 10 ações e 10 fundos imobiliários e aí tipo um sobe, o outro desce, o outro cai, acaba negativando, você perde mais do que ganha, enquanto isso os investidores de renda fixa estão lá ganhando dinheiro e valorizando o patrimônio. É isso, assim, o mercado financeiro, você tem que imaginar os ciclos econômicos e o mercado financeiro como uma correnteza. Você tem que se colocar a favor da correnteza. Porque se você vai a favor da correnteza, você pode ter um caiaque que você vai andar para frente. Se você vai contra a correnteza, você tem que ser o melhor remador, o mais forte, ter a melhor pá, o melhor barco, o mais motorizado, e mesmo assim você pode ir para trás, né? A depender da força da correnteza. Então, se você está num ciclo de crise e está investido em ação, você pode estar na melhor ação. Muito provavelmente você não vai andar. Ou você vai andar para trás. Então, assim, é muito importante você entender os ciclos, e entender que parte do ciclo você tá, porque daí você consegue se colocar a favor da correnteza. Quais os ativos que mais vão se beneficiar desse cenário? E aí você não fica brigando, né, com a realidade. Você só, você vai fluindo. Sem esforço, você vai muito bem. Por exemplo, se você pega o super ciclo de commodities, se você investiu durante os 5 anos do super ciclo de commodities, se você investiu, em média, nas 15 melhores ações, você ganhou 10 vezes o que rendeu o CDI na mesma época. Se você errou e escolheu as 15 piores ações da bolsa no super ciclo de commodities, você perdeu 20% do seu patrimônio. Se você errou assim feio, das 500, você escolheu as 20 piores. Se você fez a mesma coisa na era Dilma, que foi uma era que a bolsa ficou de lado e caiu, se você acertou as 15 melhores ações, você ganhou 2 vezes o CDI. Só 2 vezes. O outro era 10. No super ciclo, só 2 vezes o CDI. Se você errou as 15 piores ações, você perdeu 85% do seu patrimônio. Olha isso. Diferença. Essa é a diferença de você andar a favor da maré e contra a maré. Então, a favor da maré, você não precisa ser o melhor analista. Você não precisa ser o analista mais cuidadoso, não precisa acertar as 15 melhores ações. Você tá no flow, você vai. Sim. Agora, se você tá contra a maré, você precisa ser o melhor remador, o melhor barco, e mesmo assim você vai quase não vai passar do CDI, entendeu? É verdade. E na hora de escolher renda fixa, como escapar das ciladas, assim, qual o conselho que você dá?
Eu acho que é isso. Eu acho que é você entender os ciclos, né? E entender que fase do ciclo você tá pra não fazer nenhuma besteira. E também, o que eu percebo, né, agora com o aumento das corretoras e tal, e várias opções aí de CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures, é você não investir na renda fixa olhando só a taxa. Aquela taxa maior que você viu num CDB, numa LCI, LCA, ela representa um risco, né? A taxa é maior porque tem um risco ali, né? Então eu vejo muita gente investindo em banco que tem prejuízo todo ano, que tem Basileia estourada, que está à beira de ser de sofrer intervenção do Banco Central, só porque a taxa de juros está mais alta do que a taxa Selic. Então, a taxa Selic está 14. Esse banco arriscado está me oferecendo 16. Meu, maravilha, eu vou investir no banco arriscado. E aí, né, se dá algum problema, você não vai ganhar aquela taxa. Verdade. Isso, né? E ainda pode ter o dinheiro preso ali, né? Por um bom tempinho, né? Por um bom tempo. E se for criar o debênture, você perde mesmo. E assim, o que a gente quer saber agora, depois de todo esse papo, a gente entendeu, né? Se a renda fixa tá subindo, os juros estão subindo, né? A bolsa tá ficando mais barata, né? Mas nesse momento, tem mais oportunidade comprando renda fixa ou comprando bolsa barata? Olha, é uma boa pergunta. Hoje em dia a gente está num cenário onde a renda fixa tá com taxas muito atrativas, né? Mas a bolsa tá muito barata também. A bolsa brasileira tá a 7 vezes PI, é um patamar historicamente baixo, né? O justo aí, oscilava em torno de 12 a 15 vezes PI, né? Quer dizer, você paga 12 a 15 anos do lucro da empresa para comprar ela inteiro. E hoje tá 7, então tá muito barato. Então, assim, eu gosto dos dois pro momento atual, né? Mas reconhecendo que é um cenário super desafiador para a economia e, portanto, eu não acho que a bolsa vai subir loucamente ano que vem. Eu não acho que a gente vai ter um rally no ano que vem, entendeu? A bolsa vai para 150 mil pontos, 200 mil pontos. Não é o caso. Vai ser aquele trade doído, assim. Você vai todo mês, assim, sofrer para ganhar uns pontinhos, entendeu? Sim. Eu acho que é muito mais essa questão do que um cenário super positivo. Porque enquanto a gente não resolver o nosso problema de dívida, o nosso problema fiscal, né? E consequentemente, nosso problema econômico, porque não dá para você ter um crescimento acelerado com uma taxa de juros de 14% ao ano. Você acaba com os negócios, com empreendedores, você acaba com tudo. E enquanto isso não acontecer, eu acho que o cenário para a bolsa não vai ser mega positivo, mas reconhecendo que ela tá tão barata que vale a pena ter, né, um dinheiro nela. Ou seja, né, aproveitar um pouco de cada. Aproveitar, né, o rentismo, né, aproveitar a renda fixa, mas também começar a montar posição em bolsa, aproveitando que ela tá barata aí, né, um dos patamares mais baratos aí das últimas décadas. Perfeito. Com certeza. E sobre a renda fixa, quais investimentos que você acha que está atrativo no momento? Pós-fixado. Direto e reto. Aproveita que a Selic tá 3,75, 14%, tá mais de 1% ao mês, entendeu? Aproveita isso para você ficar líquido e seguro. Hoje em dia você não precisa correr risco para ganhar dinheiro, né? É a farra do rentismo. Quando você aumenta as taxas de juros, quando você se torna um país mais arriscado, porque gasta muito, quem ganha é o rentista. Quem ganha é quem tem dinheiro guardado. Todo o resto da população sofre com a inflação, né? Então você tem todo mundo aí perdendo o poder de compra. E se for pegar emprestado, pagando mais caro nos empréstimos e financiamentos, enquanto o rentista é quem está ganhando dinheiro, né? Quem financia o governo a taxas de juros mais altas é que está ganhando dinheiro. Que a pessoa não está fazendo nada e está ganhando 1% ao mês. Então, assim, enquanto tiver esse desarranjo, você pode estar líquido e seguro através de um Tesouro Selic, né? Que nunca perde dinheiro, que é pós-fixado, que não oscila e que rende 1% ao mês. Então por que você vai pensar em outra coisa, né? Esquentar a cabeça, né? Verdade. Pra que arrumar problema, né? Exato. Não tá na hora de arrumar problema. Mas eu vou arrumar um problema pra você agora. Eita. Ó, o Barsi fala que a renda fixa é perda fixa, né? Qual a sua opinião sobre isso? Não, é verdade. Muita gente me fala sobre isso, né? Eu respeito a opinião dele, eu acho que ele é um dos maiores investidores de bolsa, né? Da história, ele, tem uma história incrível. Adoro a Luíse, acho incrível. Mas assim, eu discordo monstruosamente, assim, a renda fixa é o que eu falei, ela tem ciclos,
né? E esses ciclos, eles ajudam muito o investidor. E eu acho que tem também o fato que eu falei, nos últimos 40 anos, você teve um ciclo estrutural de queda nas taxas de juros. Então, os investidores que entraram no mercado nos últimos 40 anos têm essa ideia de que bolsa só sobe, né? De que bolsa é sempre para cima, de que a bolsa tem um bom Sharpe, a bolsa te compensa pelo risco que você toma. Porque você estava num ciclo de queda nas taxas de juros, você estava numa mudança de paradigma. Por exemplo, quando você olha o mundo antes de 1980, era um mundo em guerra, né? Era um mundo que não colaborava. Você não tinha globalização. Você não ia comprar um produto de Singapura, porque você estava em guerra com Singapura, né? Assim, as regiões estavam em guerra. Então você não... a sua produção era uma produção muito local e, portanto, mais cara. Quando você integrou a cadeia mundial de produção, ela se tornou muito mais barata. Então, você importou deflação. Você conseguiu ter uma inflação muito mais baixa e, portanto, um patamar de juros muito mais baixo. A gente acabou com isso há uns 2 anos atrás. Primeiro, quando os Estados Unidos começaram a brigar com a China na guerra comercial. Então, imposição de tarifas, começou a produzir chips internamente, não podia exportar para a China. E depois veio a pandemia, tornando tudo pior, né? Porque daí faltava máscara, faltava vacina, faltava medicamento. Aí você começou também a querer produzir tudo internamente. A gente começou a fazer vacina no Butantan, ao invés de importar de algum outro lugar, porque era estratégico para o Brasil. Óbvio que a vacina do Butantan vai ser mais cara, porque a gente não tem, né, todos os produtos mais baratos e tal. E é menos eficiente. E culminou com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Você teve uma guerra onde o maior exportador de commodities mundial, que é a Rússia, saiu do radar. E todo o mundo ocidente passou a parar de fazer comércio com a Rússia, que é o maior exportador de commodities mundial. Então, assim, a gente está num cenário hoje muito diferente do que foi os últimos 40 anos. As coisas mudaram. E isso pode fazer com que a gente tenha um nível de taxa de juro permanentemente mais alto e o Sharpe da bolsa caia, né? Então você vai ter uma bolsa que oscila muito mais e que é muito mais difícil, você tem que acertar muito mais as ações do que você tinha 40 anos atrás. Então, eu acho que foi um ciclo muito positivo. Quem pegou, pegou, foi maravilhoso. Vão ter mais no futuro também, né? A gente sabe que essas coisas são cíclicas. Mas eu acho que os próximos 10 anos, a bolsa não vai ser o santo graal que foi nos últimos 40. E a gente tem que se adaptar a isso para continuar buscando aí retornos positivos para o nosso portfólio. Tem acontecido muito isso, né? Por exemplo, a Rússia ali agora começou a fazer comércio ali com China, né? Aí ficou alguns grupos, né, formados. O Brasil, aqui começou a ter muito problema na Europa, agora migrou para a Ásia também. Então tá acabando tendo essa divisão mesmo, né? Isso deixa as coisas mais caras, né? Totalmente. A gente já tá importando inflação dessa vez, né? Controlar a inflação vai ser mais difícil agora. Antes, com uma taxa de juro de 1 dígito no mundo, você controlava a inflação. Agora não vai mais ser possível. Então, a renda fixa agora vai render mais e não oscila. A bolsa agora vai render menos e vai oscilar. Então, talvez a balança de perda fixa, né? Aquela coisa de que você tem a lebre e a tartaruga. Antes a lebre estava no momento super favorável para a lebre e ela bateu todo mundo. Agora a tartaruga, né? Agora a lebre ficou cansada, vai descansar e a tartaruga continua lá, entendeu? Os passinhos, né? O CDI é justamente isso, né? Aqueles passinhos de tartaruga, mas sempre crescendo ali. Bacana. Para quem tem muitos investidores que são mais conservadores, não querem ir lá para as ações, você acha que dá para viver de renda com a renda fixa? Com certeza, dá sim. Dá mais agora, né? Agora é o paraíso para quem quer viver de renda. Então, como viver de renda com renda fixa? Né? Olha, porque, assim, em ações a galera tem essa noção mais fácil, porque o fundo imobiliário paga um aluguelzinho ali, as ações pagam os dividendos, né? E na renda fixa, como é que funciona? Tem que ficar vendendo patrimônio? Na renda fixa, se você quer viver de renda, o que eu não recomendo é que você compre
títulos que pagam juros só porque eles pagam juro, tá? Então, por exemplo, agora tá um momento ruim para os pré-fixados, mas eu quero receber juro. Então eu vou comprar um pré-fixado porque ele paga juro. Isso eu acho ruim, porque aí ele vai perder valor, mas você vai continuar ganhando juro, né? Então, assim, compra uma coisa boa que paga juro. Compra um pós-fixado que paga juro, né? No momento atual. Ou então, faz um cronograma aí. Eu preciso de tanto dinheiro para 30 dias, tanto para 60, tanto para 90. E aí você vai fazendo resgates. E aí você vai vivendo do valor, tentando minimizar o máximo que você puder o pagamento de imposto de renda, né? Com certeza. Sim. E assim, falando de inflação, né, que você tocou bastante no assunto, como se proteger da inflação em 2023? Então, é um bom ponto. Talvez assim, você possa usar títulos IPCA+ de curtíssimo prazo. Agora, quando você olha para os preços de mercado, eles já estão precificando bastante inflação. A inflação implícita, que a gente chama, que é a diferença entre o pré-fixado e o indexado da inflação, que é quanto o mercado está precificando que vai ser a inflação do ano que vem, está em torno de 6. 5,5, 6. Então, assim, já é uma inflação muito alta, né? Para você querer se proteger da inflação, você tem que achar que a inflação vai ser acima de 6. Com uma Selic de 14, fica difícil, né? Então, assim, tem que ver se você quer mesmo se proteger da inflação. Porque hoje em dia, como a inflação já tá alta, se você quiser se proteger contra ela, vai sair caro para você. Você vai pagar caro para se proteger. É como se você tivesse batido o carro e depois que bateu o carro você quer fazer um seguro. Você vai pagar caro no seguro, né? Porque você já bateu o carro. Então, assim, agora que a inflação já tá alta, agora que o fiscal já foi, o mercado já precifica uma inflação muito alta. Então, para você comprar o seguro contra a inflação, o IPCA+, você vai pagar muito caro por ele. Ou seja, e muitas vezes não vai valer a pena, né? Você tem que achar que a inflação vai ser acima de 6% ano que vem para valer a pena. Com certeza. Não é uma aposta tão fácil de fazer, né? Não mesmo, né? Inflação a 6% já é algo bem ruim. Exato, né? Exato. Verdade. Porque a meta é 3, né? Então, e de debentures, você gosta? Como que não entrar em uma furada com debentures? Eu adoro debentures. Debentures são títulos, né, de renda fixa, só que são emitidos por empresas. Uhum. É a única diferença. Tem excelentes títulos, mas assim, a decisão de você entrar ou não numa debenture, ela é secundária. Quando você vai investir em renda fixa, você tem uma ordem correta para tomar as decisões. E você não pode mudar essa ordem, porque senão dá errado. A primeira decisão que você tem que tomar é qual indexador que você vai usar, né? Você vai investir no pós, no pré ou no IPCA+. Essa é a primeira decisão e ela vai depender do ciclo econômico que você tá. Tomada essa decisão, você vai para qual vencimento você quer. Um vencimento curto ou um vencimento longo. E por incrível que pareça, os títulos se comportam totalmente diferentes a depender se eles são curtos ou longos. Então, tem épocas de mercado que os títulos curtos as taxas caem e os títulos longos as taxas sobem. Então, o vencimento que você vai investir para um vencimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, também importa. E essa é a segunda decisão que você tem que tomar. Tomada a decisão do indexador e do vencimento, por exemplo, eu quero um pré-fixado de 5 anos. Tomei essa decisão. A terceira decisão que eu vou tomar é qual é o emissor. Então, vai ser do governo, vai ser de um banco ou vai ser de uma empresa, né? Então vai ser um título público, um CDB, uma LCA, ou vai ser uma debenture, ou um CRI, um CRA, né? Então essa é a última decisão que eu tomo. E ela vai depender do quê? Eu quero um pré-fixado de 5 anos. O governo me paga quanto? 14%, tá bom. E a Petrobras me paga quanto? 14,5%. Eu acho que vale a pena ganhar 0,5% a mais para ter risco Petrobras? Acho que vale, um risco bom e tal, não sei o quê. Tá bom. A outra me paga 16%, mas tá em recuperação judicial. Será que vale a pena ganhar 2% a mais do CDI para 2% a mais de juro para entrar numa empresa que tem recuperação judicial? Não. Aí eu já acho que não vale a pena. Então, para tomar a decisão se você entra ou não numa debenture, é a terceira decisão que você toma e é baseado no quanto ela te paga mais de risco versus o quão arriscada ela é. E se você acha que compensa ou não tomar esse risco a mais. As pessoas acham que só
a renda variável, assim, entre aspas, é mais difícil, mas e acho que em renda fixa você pode colocar o dinheiro lá e vai ser rapidinho. Mas viu o tanto de coisa que tem que fazer, tem que escolher, tem que decidir um monte de coisas, né? Mas você sabe que é engraçado, porque eu começo a conversar com as pessoas, elas sempre me falam isso. Nossa, eu achei que renda fixa era fácil. Depois que eu comecei a conversar com você, eu percebi que renda fixa é difícil. É mais difícil que ações. Nossa, eu já fiquei aqui uns 10% mais inteligente. Só nessa entrevista. Mas quando a pessoa me fala isso, eu falo assim, agora você tá começando a entender renda fixa. Então, eu fico feliz, porque eu penso assim, agora que você tem muitas dúvidas, que você percebeu que, tipo, é mais complexo do que parece, é a hora que você tá começando a entender. A gente estuda, entre aspas, o básico, então a gente sabe um pouco sobre as taxas, como que funciona, só que ela falando o que a gente acha que sabe, a gente vê que não sabe. Mas assim, o pessoal aí de casa não precisa entender nada de renda fixa. Por quê? Porque você pode assinar o Renda Fixa Pro com a Marília, entendeu? Com 30% de desconto. Ela já ia me dar uma porrada aqui. Porque muita gente não tem tempo, vai focar em outras coisas, nos seus negócios, família, e prefere um profissional, ter a Marília aí, por exemplo, fazendo esse trabalhão todo pra você. Então você pode assinar aí. E com um baita desconto aí de 30%. O link tá na descrição. E se ficar com dúvida, ainda vai ter o Telegram, né? Nossa, meu Telegram tá bombando recentemente. Gente me perguntando, o que eu faço? Não sei o que. Monitoria ao vivo. É assim, eu acho que mesmo... eu tenho 2 tipos de clientes, né? Aqueles clientes que não querem nem saber, eles olham a recomendação e fazem e não querem nem saber. Ou até executam via fundo, né? Lá com a gente na Nord Asset pra realmente não olhar. E tem aqueles que querem saber, e eu acho super legal. Eu acho legal você aprender. Então, muita gente encara o Renda Fixa Pro como um ano de escola, sabe? Então, eu vou todo dia ouvir o que você tem pra falar, porque eu fico mandando os áudios, né? Olha, gente, hoje tem Copom fez isso por causa disso e tal, a gente tá olhando isso, olha, saiu esse dado de atividade, o emprego tá muito forte e tal. Então, todo dia eu vou mandando uns áudios. E a pessoa entende como se fosse um curso mesmo, assim, como se fosse um MBA na prática, sabe? Que bacana. Poxa, agora eu entendi. E tem muita gente lá que eu falo pro cliente, eu falo assim, pode sair daqui. Você não tem mais nada pra fazer aqui. Você já sabe tudo, você já tá super assim, sabe? Já entendeu como funciona, já tem as suas próprias opiniões, já tá acompanhando o mercado. Realmente você não precisa estar aqui. Então, voa, sabe? Verdade. E aí os clientes gostam às vezes de ficar lá só pra conversar de macro comigo. Marília, saiu... O que você acha da PEC da transição? E aí a gente começa a conversar só sobre macro. Quando a gente começa a conversar só sobre macro, é porque o cliente já tá pronto pra ir embora. Entendeu? E aí, enquanto a gente conversa ainda sobre taxa, sobre debênture, é bom, não é, não sei o que, ainda tá nesse processo de evolução. E aí, quando você foca só em macro, é porque você pode se libertar de mim, porque aí realmente você aprendeu tudo que tem que aprender de renda fixa. Então, assim, eu encaro muito como um MBA na prática, né? Assim, você vai passando, vai ouvindo... Vai vendo mentalmente como eu processo as informações de renda fixa, vai acompanhando o mercado e vai entendendo, você vai pegando sensibilidade muito rápido, porque o bom da renda fixa é que é um mercado muito inercial, as coisas demoram para acontecer na renda fixa, então você consegue entender direitinho cada passo do que está acontecendo. Acho bem legal, vale a pena. Você que quer aprender mais de renda fixa, eu acho que vale a pena. E fora as oportunidades, né? Tem bastante oportunidade lá, nesse momento? Tem, assim. Agora essa semana tem um pipeline super legal de renda fixa digital. A renda fixa digital é uma renda fixa que não paga imposto de renda, então é isenta de imposto de renda, né? Sério? Nada? Nada. Caramba. Bom, tem um limite, né? Até 35 mil de venda por mês. É coisa pra caramba. Muito. Se você receber até 35 mil de renda por mês, você é isento de imposto de renda. E paga taxas entre 16% a 18% ao ano, com risco bom. Então, é uma excelente opção. E agora, essa semana, a gente vai lançar mais 2 rendas fixas. Lançar não, né? Investir em mais 2 rendas fixas digitais. Então, vai ser bem legal. Então, também já convido vocês a... Quem essa não tá seria ainda assim, já... precatório? Não. Creditório, essas coisas? Tem precatórios também, tem precatórios de tokens, mas eu particularmente não gosto. Por quê? O precatório, ele não tem uma rentabilidade. Ele tem uma rentabilidade estimada. Como que funciona? Vamos supor que você tem um precatório. Você ganhou 1 milhão aí da prefeitura, do governo federal, tá? E você tem que receber esse dinheiro. Você já ganhou. O ganho de causa já tá dado. Aí você estima, na verdade, seu advogado estima que você vai receber isso em 5 anos. Mas você quer o dinheiro agora. Aí você vem para um fundo de precatórios e fala assim, olha, você quer comprar o meu precatório?
Aí o fundo fala assim, quero, mas eu quero um desconto de 40%. Então, você me dá um desconto de 40%, eu compro e espero 5 anos para você, tá? Esse desconto vai ser a rentabilidade do título. Então, grosso modo, 10% ao ano, um pouquinho menos, né? Não, dei um desconto de 60%, vai ser um pouquinho mais. Só que qual o problema do precatório? Passaram os 5 anos, você não sabe se você vai receber ou não. Porque pode ter, o processo foi agora para digitalização, demorou mais 1 ano. O juiz tirou férias, mudou o juiz, mais 1 ano. Mas não sei o que, não sei o que. No final... Eu sei como é. Você tem um precatório? Então... Eu tenho. Então... Eu tô com... Há uns 5 anos já. Há uns 5 anos. Então. Aí entra... Eles tiram de férias, entra de férias. Aí quando muda o juiz, aí ele vai analisar tudo de novo. Aí passa mais pra mão de não sei quem. Perfeito. Tá, então você já sabe bem como funciona. Aí aqueles 40% que era para ser uma excelente rentabilidade de 5 anos, passa a ser uma péssima rentabilidade de 20 anos. Né? Porque se você for para cada tempo, né, do coisa, passa a ser uma rentabilidade muito ruim. E você não sabe, no final das contas, quando você vai receber. Então, aquela rentabilidade que a pessoa do precatório te fala, olha, você vai receber 200% do CDI. Você não sabe, entendeu? Você não sabe, na verdade, quantos por cento do CDI você vai receber. Porque você não sabe quando você vai receber. Pode receber aquilo, né? Mas pode acabar entrando numa furada. Pode acabar até recebendo antes, né? O juiz despachou lá super rápido. Ao invés de 200% do CDI, vai dar 300% do CDI. Sim, mas assim, é um risco. Aquela rentabilidade é um risco. E é importante você saber isso. É diferente de você comprar um título público que vence em 2025, chegou em janeiro de 2025, o dinheiro tá na sua conta, não tem história, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Então, assim, precatórios eu não gosto. Para você ter uma noção, os melhores fundos de precatórios são geridos por advogados, não por economistas. Então, assim, é outro jogo, entendeu? E a maioria das pessoas não sabem disso. Por isso que vocês precisam aprender, assim, sobre renda fixa. As pessoas acham que as oportunidades estão lá no mercado de ações. Não, na verdade, quem não sabe investir direito tá perdendo dinheiro, enquanto lá na renda fixa você tem várias oportunidades e tá ganhando dinheiro. Na verdade, quem tá investindo tá ganhando dinheiro. Quem não tá investindo tá deixando de ganhar, né? E assim, qual o primeiro passo para o investidor que está começando? Não entende nada, tá começando. Acho que o primeiro passo é você entender como funciona um pós-fixado, um pré-fixado e um IPCA+. Né? Então digita lá no YouTube, renda fixa, Nord Research e vai na playlist minha de renda fixa. Você tem que ver aquilo, tá? Assim, você tem que entender como funciona um pré-fixado, um pós-fixado e um IPCA+. Porque essa é a primeira decisão que você vai tomar em renda fixa. Então, se você não entender como funciona cada um, a diferença entre eles, quando é bom comprar um, quando é bom comprar outro, você não consegue nem começar. Né? Marília, não quero entender, não quero de jeito nenhum entender, nunca vou entender, tô ocupada e tal. Então vai só no pós-fixado. Não me saia do pós-fixado. Porque senão você pode ter prejuízo. Você não quer aprender, fica ali no vai no Tesouro feijão, Selic, não reclama da taxa, entendeu? E é isso aí. E como montar uma carteira inteligente de renda fixa? Levando em conta os ciclos econômicos. Se você levar em conta os ciclos econômicos, você vai estar no top 1% de melhores investidores de renda fixa do Brasil. Porque ninguém faz isso. Só os gestores profissionais. E eles ficam tirando dinheiro do mercado o tempo todo. E eles fazem isso sequencialmente todo o ciclo econômico. Eles tiram dinheiro dos desavisados. Nossa. E sobre bolsa de valores, quais são os 3 setores que você não investiria de jeito nenhum? Eu não sou investidor de bolsa, né? Assim, eu não sou analista de bolsa. Eu invisto, mas eu invisto através do fundo do anti-trader lá da Nord Research, que leva em conta as recomendações do Bruce, né? Sim. Do anti-trader. Então, ele tem as recomendações no relatório, a gente montou um fundo, e aí eu invisto no fundo, porque daí ele, quero aumentar essa posição, quero diminuir essa posição. Eu não tô nem olhando. Eu tô olhando renda fixa, eu tô olhando cenário macro. É engraçado isso, assim, no mercado financeiro é muito difícil você se especializar em muitas áreas, né? Tipo, geralmente a pessoa que sabe de renda fixa não sabe tanto de FIIs, não sabe tanto de ações. Então, assim, eu olho macroalocações, então quanto eu quero ter em bolsa, o quanto eu quero ter em renda fixa, o quanto eu quero ter em FIIs. E tirando renda fixa, eu delego, entendeu? Então o Bruce faz a minha gestão de ações. O Márcio, meu marido do ASA, faz a gestão
do multimercado, o Marcos faz a minha gestão de FIIs, entendeu? Tipo assim, e eu faço minha gestão de renda fixa. Mas o bom é que lá na Nord tem tudo, né? Tem ações, tem a renda fixa, tem os fundos imobiliários. Então, você não fica só, por exemplo, só em ações, só em fundos. Tem tudo. Muita gente agora também que tá querendo investir lá fora, né? Isso é uma demanda que a gente teve bastante e aumentou depois das eleições. Muita gente querendo investir lá fora. E também é um produto super legal que a gente tem, porque você manda o dinheiro lá para fora, você fica com o dinheiro parado na conta. Aí você tem que saber, e agora, onde eu invisto? Em renda fixa, em bolsa, enfim, tem todo um mercado lá, inclusive muito mais desenvolvido do que o nosso. E aí você vai fazendo os investimentos também. Qual o maior erro que você já cometeu investindo? Nossa, vários. O maior... O que mais perdeu dinheiro, talvez? O que eu mais perdi dinheiro foi nas eleições de 2014. Foi, assim, um período muito difícil pra mim, porque no lugar que eu trabalhava, tinha muito essa coisa de você tem que tomar risco, você tem que ganhar dinheiro. Mas assim, você tem que ser um reloginho, assim, você tem que ganhar dinheiro todo mês. E a gente sabe que no mercado, hoje em dia, né, eu sei e tenho convicção que o mercado não funciona assim. As oportunidades, elas são escassas e raras, né? Então, todo dia eu apostava, né, eu operava pra ganhar dinheiro. Só que nem todo dia era um bom dia pra operar e ganhar dinheiro. E eu tava nas eleições de 2014, que era um cenário entre Lula, entre Aécio e Dilma. E as pesquisas eleitorais davam 50% de chance para cada lado. Então, saiu uma pesquisa eleitoral com 1% a mais para Dilma, a bolsa caía, o dólar subia e o juro subia. Aí eu me estopava. Aí saía outra pesquisa, nada a ver, com 1% a mais pro Aécio, a bolsa subia, o dólar caía, e aí eu ficava me estopando, entendeu? Porque, não tinha nenhuma convicção. 2, era um investimento que não dependia do cenário macroeconômico. Dependia de uma eleição que era um evento aleatório e binário. Ou seja, eu tava jogando uma moeda pra cima e vendo o que caía e apostando nisso. É um grande erro. Um grande erro. E eu perdi sequencialmente dinheiro. Todo mês eu perdia dinheiro. Porque todo mês eu estopava porque não tinha nenhuma convicção de quem ia ganhar. E a gente tá falando e rindo que foi uma coisa sua do passado, mas a gente vê que essa é a realidade de muitos investidores atualmente. Tem gente que passa o dia inteiro sentado na frente do celular, olhando, essa ação se valorizou, aí se anima, só que vê que tem outra caindo, aí acaba, tem gente que desenvolve ansiedade, tem crises, vários tipos de crises por conta disso. Exato, porque você sente que as coisas estão acontecendo e você não controla. Mas é o oposto. Quando você olha os ciclos econômicos e os tipos de ciclos econômicos, você sente no controle. Porque aí chegou agora nas eleições de 2022, eu falei assim, em eleição eu não aposto. Em eleições eu não opero. Eu vou conservadora lá pro pós-fixado. Mas a bolsa subiu, perdi. Não opero. Não é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro num ciclo onde não é eu jogar a moeda pra cima. Num ciclo onde eu tenha 80% de chance de ganhar, ou 60% de chance de ganhar, e 20% de chance de eu perder, ou 40% de chance de eu perder. É aqui que eu vou ir grande. Não é a qualquer momento e a todo momento. As oportunidades, elas são irregulares, né? Tem épocas que tem excelentes oportunidades, tem épocas que são péssimas. Na época que é péssimo, você não tem que se obrigar a operar. Você tem que ficar quieto. Eu sei que é difícil ficar quieto. Senta na mão, vai viajar, vai tirar férias, vai fazer outra coisa, vai pensar nos filhos, vai cuidar de outra coisa, mas não vai investir. Porque aí você vai estar jogando uma moeda pra cima e ninguém faz isso. Cara, eu ganho dinheiro, coroa, eu perco dinheiro. Que é isso? Né? Isso não é investir. Eu falo isso por experiência própria. Eu tô falando dos investidores atuais, mas eu mesmo já passei por isso. Tanto que no começo a gente começou investindo em vários fundos imobiliários, né? Ele até conta essa história que quando a gente começou, foram vários fundos imobiliários. Nossa, esse aqui é legal também, esse aqui também. E a gente não tem controle sobre isso. Então, por isso que é bom. E a gente tá falando sobre estudar também em renda fixa, porque se você ficar contando com a renda variável, você acaba ficando maluco. Eu acho que a chave é você entender os ciclos. Depois que você entende os ciclos e as probabilidades, você sente no controle. Sim. Você fala assim, essa aposta eu quero fazer, essa eu não quero. Agora eu quero ir grande, agora eu não quero. E aí você se sente mais no controle do que você tá fazendo. É verdade. Marília, vamos falar um pouco de macroeconomia e como você vê o cenário macro aí para 2023 ou até um pouquinho mais longo aí para os próximos 4 anos. Então, eu vejo um cenário desafiador, porque é um cenário de inflação persistente no Brasil e no mundo, desglobalização,
pressão inflacionária, guerra geopolítica. Então, assim, eu acho que é um cenário bem complicadinho em termos de inflação. E aumento de inflação ao redor do mundo, ou inflação persistente ao redor do mundo, significa taxa de juro alta ao redor do mundo. E aqui no Brasil também. Taxa de juro alta desaquece a economia, né? Então, você vai ter uma economia com mais dificuldade de crescimento. Inclusive, ao redor do mundo inteiro, eles estão prevendo recessão, né, para o ano que vem. Então, é um cenário bem difícil. Vai ser difícil para as empresas, muito difícil para as empresas crescerem. Private equities secaram, né? Ninguém mais está emprestando dinheiro para ninguém. Novos projetos de desenvolvimento e tal secaram. Contratações, você vai começar a ter demissões, né? Então vai ser um cenário difícil. Inflação alta, juro alto e atividade fraca. Então eu acho que esse é o cenário macro, esse é o panorama de fundo para o ano que vem. E aí, dependendo do quão empenhado os bancos centrais estiverem em controlar a inflação, isso vai durar um ano só. Vai ser um remédio amargo que você toma um ano só. Se eles vacilarem e hesitarem em controlar a inflação, com o juro mais baixo, durante mais tempo, aí é um cenário mais difícil, porque você toma um remédio não tão amargo, mas você tem que tomar pelos próximos 5 anos. Verdade. Você não vai resolver o problema. Então, é esse o ponto que eu tô, assim, quantos bancos centrais ao redor do mundo vão investir no controle de inflação? Será que o juro americano vai para 4,5, 5? Ou será que ele vai para 5,5, 6, 7? Se ele vai para 6, 7, vai ser um remédio amargo que você toma um ano só. Depois você tá livre para crescer. Agora, se ficar lá hesitando, agora eles já falaram em reduzir o passo. Antes eles estavam subindo 75 em 75 bases, né? Foi de 3,25 para 4, a banda superior do juro americano. Agora eles já estão falando de ir para 4,5 só. Então, estão aumentando só em 50 bases. Será que a próxima vai ser de 25 e vai parar? Será que vai dar mais uma de meio e vai parar? Então, assim, eles estão tateando o fim do ciclo. Só que a inflação tá anualizada a 6,5%, sendo que a meta deles é 2%. Então, assim, quão sérios eles e todo o resto do mundo, e o Brasil também, tiver em controlar a inflação, vai ditar a atividade e vai ditar se a gente vai resolver esse problema no próximo ano ou nos próximos 5 anos. E eu tenho a impressão que vai ser no próximo 5, porque eu não tô vendo nenhum banco central muito empenhado em dar o remédio amargo. A preocupação em relação à atividade tá muito forte. Os governos estão dando muito estímulo, numa época que já não é mais necessário. A gente tá vendo o desemprego cair sequencialmente 3 rodadas seguidas. E o governo tá falando em mais estímulos. Então, assim, e isso não é só o Brasil, isso é o mundo. É isso que eu ia falar, né? Não é só aqui, né? Não, é o mundo. Estados Unidos é a mesma coisa, falam mais programas de estímulo. Europa, Inglaterra agora, com a Liz Truss, entrou a primeira-ministra nova, anunciou novos estímulos, com a inflação a 10. O que aconteceu? O mercado voou a taxa de juro na cara dela. Ela teve que sair, né? Saiu, agora tem outro falando que vai ter responsabilidade fiscal. Então, assim, não me parece que nenhum país está muito inclinado a ser fiscalmente responsável, subir o juro mais do que precisa, ter uma queda na atividade, mas controlar a inflação. Não me parece que nenhuma economia está mais inclinada a fazer isso. Então, tenho a impressão que esse problema de inflação e juro alto vai ser um problema dos próximos 5 anos e não do próximo ano. Assim, a gente fala bastante em recessão, mas a gente entende sobre o assunto, mas tem um monte de gente que não sabe o que é uma recessão global. Você pode explicar o que é isso? Sim, é uma queda de atividade, né? Então, o que acontece? Quando as taxas de juros aumentam, por exemplo, os empréstimos ficam mais caros, né? Então, você vai pegar um empréstimo no banco, você vai financiar a sua casa, o seu carro, enfim, a sua empresa, as taxas estão mais caras e não cabem no seu bolso, então você para de consumir. A hora que você para de consumir, as empresas param de ter receita, a receita cai. Se a receita cai, o lucro cai, às vezes elas entram no prejuízo, tem que o quê? Cortar funcionários. Então você tem demissões, aumenta o desemprego. Quando você tem demissões, cai a renda novamente. Caiu a renda, cai o consumo, cai a receita das empresas. E aí vai entrando num ciclo de queda e um ciclo de desemprego. Então isso é o que a gente acha que vai acontecer, né, ao redor do mundo, porque as taxas de juros estão subindo. Então a taxa de juros brasileira foi para 13,75, a americana foi de 0 para 4%, mas vai continuar subindo. Então você tem um aumento das taxas de juros e a consequência
queda aí dos dados de atividade, né? Então você está entrando numa recessão, num crescimento negativo. Obrigada. E assim, como você investiria R$100.000 hoje? Hoje, eu faria uma carteira complexa. Eu posso falar um pouco da minha carteira, né? Assim, a minha carteira hoje em dia é, grosso modo, 50% em multimercado, que daí eu delego a gestão, né? Uns 30% em renda fixa, uns 10 a 15% em petróleo. Tô comprado em petróleo lá fora, que é uma coisa que eu gosto. E o resto em ações. Ações Brasil. E falando um pouco, voltando um tema lá de trás, né? Explica pra galera o que é a marcação a mercado, que a gente falou tanto aqui, né? E como ganhar dinheiro com ela. Boa. A marcação a mercado é o fenômeno que faz com que você precifique a sua carteira hoje sempre pelo preço de venda das coisas. Então imagina que você comprou um imóvel a R$1 milhão. E aí o seu vizinho de baixo vendeu o mesmo imóvel igual ao seu por 500 mil. Quanto vale o seu imóvel? 500 mil. 500 mil, perfeito. Não vale 1 milhão que você pagou, vale qual o preço de mercado agora. Se tá todo mundo vendendo por 500, ele vale 500. Não adianta você marcar ele a 1.000. Com renda fixa acontece a mesma coisa. O que a gente tinha conversado aqui. Então não adianta, eu comprei o meu título a 10% de taxa. Eu quero vender ele, mas agora o mercado tá 14%. Ninguém vai aceitar comprar um título meu a 10%, porque se comprar do mercado, o mercado tá pagando 15%. Então ele vai comprar do mercado a 14, a 15, ou vai comprar de você a 14, 15. Por um título que rende 10, render 14, 15, é só você vender mais barato. Então você vende ele com desconto, você tem um prejuízo de marcação ao mercado, e aí a pessoa passa a render 15 a partir daquele momento. Então a marcação ao mercado vai fazer com que a sua carteira seja hoje sempre precificada pelo valor atual. O que significa que se você comprou o título e as taxas subiram, hoje o seu título vale menos. Então você tem um prejuízo, ou se você tiver uma venda antecipada, você tem um retorno menor do que o retorno que você achou que você ia ter. Se as taxas de juros caíram, é o oposto. Você tem um retorno muito maior do que o retorno que você pensava ter na mesma época. Então, a forma de ganhar dinheiro com marcação a mercado é investir em pré-fixados e IPCA+, durante um ciclo de queda. Você vai antecipar os fluxos futuros e aí você vai ganhar uma bolada enorme. E é isso. Show de bola. Acho que ficou bem claro aí pra galera de casa. E assim, a gente tem um quadro aqui, águia ou pombo. É basicamente aquele quadro como você para quem você tira o chapéu. Eu vou falar algumas situações aqui. Você vai dizer se essa situação é uma situação águia ou pombo, né? Tá bom. Começando aqui. Quem investe a reserva de emergência em renda variável? Não, pombo não pode. A economia do governo Bolsonaro. Ai, médio, vai. Tem um médio? Tem um patinho? Filhotinho Tem de pato? águia, é um filhotinho. Começou como águia, virou pombo depois. O pardalzinho? Compra pré-fixado hoje. Não. Pombo, então. Pombo. Investe a longo prazo. Sim, águia. Não investe em renda fixa, apenas em renda variável. Pombo. Investe para viver de renda. Águia. Vendeu tudo porque o Bolsonaro perdeu as eleições. Pombo. Aproveita as oportunidades na renda fixa. Águia. E esse foi o nosso Águia Cast de hoje, episódio de número 12. Quero agradecer aí a presença da Marília. Marília, dá o recado final aí pra galera, faz o seu merchan aí. Não, pessoal, super obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma e despertado em vocês a vontade de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo de renda fixa. E se vocês quiserem, eu posso ajudar. Estou em todas as redes sociais com materiais gratuitos e é isso. É isso aí. A gente vai deixar na descrição do vídeo quando sair. E é isso aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo todas as redes sociais da Marília, tá? E não esqueçam de deixar o seu like, porque a gente sempre esquece de pedir o like. E também de se inscrever no canal. E vamos... voar!